Olá, que tal? Sou a professora Jaqueline e hoje a nossa aula é de espanhol. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero deixar um versículo para vocês, que é o versículo 2 do Salmo 103, que diz assim: Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, queridos, que nós possamos sempre bendizer ao Senhor e que nunca nos esqueçamos daquilo que Ele fez por nós. Amém? Então, nosso assunto de hoje será las interjecciones. Hoje nós veremos a primeira parte desse conteúdo que é muito importante para nós continuarmos na aprendizagem de língua espanhola. Bem, vamos ver agora uma definição para esse termo, essa classe gramatical. O conceito que eu trago para vocês está em espanhol, irei ler para facilitar nossa compreensão, tá certo? Mas você aí do outro lado precisa acompanhar a leitura e tentar ler também para desenvolver a sua pronúncia. Combinado? Las interjecciones son palabras que expresan las emociones, pensamientos o sentimientos del hablante. Las interjecciones generalmente van acompañadas del signo de exclamación. Su significado está directamente relacionado con el contexto en el que se insertan y la entonación del discurso. ¿Vale? Bem, a partir dessa leitura, muitas informações importantes nós podemos destacar aí, tá certo? Vamos lá, o primeiro ponto que nós precisamos destacar. O que são interjeções? Interjeções são palavras, e essas palavras elas expressam emoções, pensamentos ou sentimentos, tá bom? Então, todas as vezes que você quiser expressar suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, você pode utilizar as interjeções em língua espanhola. Outra coisa, as interjeções geralmente estão acompanhadas pela pontuação da exclamação, que em espanhol nós chamamos de signo de exclamação. O significado da interjeição está ligado ao contexto e à entonação, o contexto que estão inseridas, claro. Portanto, a gente não pode dizer que todas as palavras que veremos aqui nos exemplos e também na próxima aula sempre serão interjeições. Pelo contrário, nós precisamos analisar o contexto e também a entonação atribuída para estas palavras para que elas ganhem o significado de interjeição, tá bom? Combinado assim? E quais são as características das interjeições? Informação importante: as interjeições são frases independientes e não têm uma função sintática, ¿vale? Mas o que quer dizer isso? Primeiro, se elas são frases independentes, significam que elas podem, sem prejuízo algum, aparecerem sozinhas. Sim, as interjeições não têm dependência de outros termos para atribuir significados. Nós veremos alguns exemplos daqui a pouquinho. Então, elas podem aparecer sozinhas, diferentemente do artigo, por exemplo. Se eu chego para vocês e digo o, ou então eu só digo a. Qual o sentido disso? Nenhum, porque o artigo ele não é um termo independente. Então, eu não posso somente dizer o artigo, eu preciso de outras palavras para que isso ganhe significado. Se eu digo o menino saiu, perceba que o já ganha o significado aí nesse contexto. Ele está determinando o gênero de menino, que é masculino, o menino. Tá certo? E o que significa dizer que não tem função sintática? Quem poderia responder? Marlos? Newton? Lori? Quem de vocês aí do outro lado pode responder o que quer dizer que não tem função sintática? Bem, vocês estão estudando função sintática em língua portuguesa, lembram disso? Então, se eu digo que as interjeções não têm função sintática, significa que em um determinado momento você estiver fazendo análise sintática em língua espanhola e até mesmo em língua portuguesa e se deparar com uma interjeição, você não vai pegá-la e tentar inseri-la em uma função sintática. Mas o que é função sintática? Talvez você esteja aí, né, se perguntando.
Função sintática. Quais são as funções sintáticas? Sujeito, objeto, complemento nominal, predicativo do sujeito, adjunto adverbial e tantas outras. Interjeições não vão desempenhar a função sintática, tá certo? Morfológica sim, porque ela é uma classe gramatical. Interjecciones, ¿vale? E o que quer dizer aí? Suelen ir entre signos de exclamação. Gente, todas as vezes que aparece esse verbo soler, indica uma frequência. Então, frequentemente, as interjeições aparecem entre exclamação. E nada mais óbvio, não é verdade? Se nós queremos expressar sentimentos, emoções, nada mais óbvio do que utilizar uma frase exclamativa, porque é a que melhor se adequa a essa intenção de se expressar, não é verdade? E agora vamos ver alguns exemplos das interjeições. Há aí uma lista de algumas das interjeições. Temos a, o, ai, e, ei, ui, puar, ojalá, e. Percebam que ao fazer a leitura das interjeições, eu procurei de alguma forma expressar os sentimentos, as relações que elas podem atribuir aí o sentido, não é verdade? Então percebam que elas estão entre exclamação, então nós temos que ler de forma exclamativa ah! E percebam também que do lado direito da tela aparece aí muitas vezes atribuída a uma interjeição mais de um significado. Por exemplo, quando eu digo ah, eu posso falar em tom de assombro, ah, eu posso falar em tom de surpresa, ah, ou eu posso falar em tom de prazer, ah, tá certo? Eu posso dizer também ai, e eu estou dizendo o quê? Expressando uma sensação de dor, ai, não é verdade? Eu posso dizer ojalá. Olha o tom de desejo. Ojalá tengamos mais classes. Ojalá nos encontremos outra vez, vale? Então, essas são algumas interjeições. E quanto aos exemplos, vamos ver agora algumas interjeições inseridas em determinados contextos. Eu vou fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Você não vai ficar aí só sentado ouvindo o que eu estou falando, não. Você também vai fazer um exercício de pronúncia, combinado? Olha lá, eu estou contando com vocês. Então a prova vai fazer assim, eu vou ler a frase em espanhol e vocês aí do outro lado vão ter um tempo para repetir, tá certo? Vamos treinar a pronúncia. Não é porque nós não estamos na sala de aula que vamos deixar de fazer os exercícios de práticas orais, tá certo? Então, 1, 2, 3, vou dizer. Me gané la loteria, hombre. Me gané la loteria, hombre. E aí você vai dizer como? Sua vez agora. Isso aí. Vaya, que suerte. Vaya, que suerte! E aí, como é que você vai dizer? Muito bem. Mujer, que passa contigo? Mujer, que passa contigo? E você? Muito bem. Ojo, el semáforo se ha puesto verde. Ojo, el semáforo se ha puesto verde. Puah. Qué pegajoso está el envase del jarabe. ¡Puah! Qué pegajoso está el envase del jarabe. El niño se está ahogando con la tos, madre mía. El niño se está ahogando con la tos, madre mía. ¿A dónde vas? Tienes que tomar tus medicinas. ¿A dónde vas? Tienes que tomar tus medicinas. Pronto, se você... Eu sei que você fez, eu sei que você se preocupou em fazer esse exercício para desenvolver, movimentar os lábios, né? Desenvolver a habilidade de falar em espanhol, necessitamos falar em espanhol. Se você terminou o seu exercício de pronúncia e sentir a necessidade de fazer novamente, é só voltar alguns segundos do vídeo e fazer esse exercício. Ouvir e pronunciar, tá certo? E quando nos encontrarmos novamente, com fé no Senhor Jesus Cristo, iremos interagir sobre essa aquisição de vocabulário. Outra coisa, se tem alguma palavra aí que você desconhece o vocabulário, o que é que você vai fazer? Você vai buscar o significado porque você quer compreender o que o enunciado diz e é uma estratégia. Lembram? Utilizar dicionário, pode ser um dicionário digital, olha a aula de redação que nós vimos,
um dicionário digital, pode ser o dicionário que você tem aí na sua casa. O importante é que você busque as estratégias, os recursos que vão te ajudar na compreensão. Combinado, galera? E agora nós iremos pôr em prática o conhecimento que nós acabamos de adquirir, tá certo? Tem aí uma questão na qual vocês terão que utilizar as interjeições. O enunciado diz: completa las oraciones con una interjección. Puede haber más de una posibilidad. Ou seja, há frases em que vocês podem utilizar mais de uma interjeição, tá certo? Fica aí a critério de vocês. Lembrando, vocês podem utilizar as interjeições que aparecem nos slides, durante as aulas, os exemplos que eu coloquei aí nesta aula, ou vocês podem, melhor ainda, buscar outras interjeições na internet, em livros, tá certo? Para preencher. Mas vamos ler novamente. Ó, a letra A, o que é que diz a letra A? A saber lo que se pasa por la cabeza. A saber lo que se pasa por la cabeza. Letra B. No quiero seguir oyéndote hablar. No quiero seguir oyéndote hablar. Letra C. No hable alto en los pasillos del hospital. No hable alto en los pasillos del hospital. ¡Qué nervios! Letra D. Letra E. Te saliste estupendamente. Te saliste estupendamente. Continuação, letra F. Que guapo es tu novio. Que guapo es tu novio. Letra G. ¿Dónde se habrán metido estos chicos? ¿Dónde se habrán metido estos chicos? La letra H. No quiero verte por um buen rato. No quero verte por um buen rato. Espero que você esteja aí repetindo, tá certo? Outra questão que vocês deverão copiar no caderno na matéria de espanhol, tá bom? A primeira questão também. A 2 também. Copiar a caneta, responder. Todos os alunos devem buscar na internet ou em livros, pode buscar nos dois também, informações sobre os tipos de interjeições. Gente, tipos de interjeições, assunto para a próxima aula. Eu quero que todo mundo estude, procure informações sobre isso, para que na nossa próxima aula vocês esclareçam as dúvidas que ainda existirem. Tá bom? Os tipos de interjeições em língua espanhola. As informações mais importantes vocês irão anotar, devem anotar no caderno, na disciplina de espanhol, mais uma vez eu falo. Anotar a caneta e assim que vocês fizerem anotações, deverão enviar uma foto para mim. Eu não quero só a foto da pesquisa, das informações que vocês encontrarem. Eu quero a foto também da questão 1 que vocês copiaram com a resposta, tá bom? Para que eu faça o acompanhamento. Mandem para mim no privado, no WhatsApp. É isso, espero que vocês tenham compreendido esse assunto tão importante, que tenham entendido direitinho o que é para fazer na atividade. Em caso de dúvidas, podem me chamar no privado. Estou aqui para sanar qualquer dúvidas. Continuem se cuidando, tá certo? E orando para que tudo isso passe e que em breve nós estejamos juntos novamente. Esse é um anseio que eu tenho, estar novamente juntos com todos vocês, tá bom? Um abraço, um beijo bem carinhoso para vocês. Tchau!